Pessoal, a gente vai falar agora sobre cláusulas exorbitantes do dia 3 da semana 7, ok? O que significa exorbitante? É ir além, vencer limites, desbordar, extravasar. Então, o termo remete à ideia de uma regra do dispositivo. Então, da união de dois surge a cláusula exorbitante. Então, são regras previstas nos contratos. Quais contratos? Contratos administrativos, que vão além da órbita da esfera do emitente, obrigando ao seu cumprimento o receptor, o contratado pela administração, como aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O que está dizendo aqui? Que os contratos que vão ser firmados pela administração pública, depois de licitado e escolhido o fornecedor, esses contratos são os contratos administrativos. Esses contratos administrativos vão ter um plus à administração em atendimento ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então ele não vai estar em pé de igualdade ou não vai estar na horizontalidade. Então aqui vai estar o contratado e aqui a horizontalidade era para a administração estar aqui, mas ela não está em pé de igualdade, ela está acima. Porque tem essas prerrogativas que a conferem, que traz a ela a possibilidade de estar alterando, de estar aplicando sanção no administrado, coisas que não acontecem em direito nos contratos regidos pelo direito predominantemente privado, ok? Então aqui os contratos administrativos eles são regidos predominantemente pelo regime do direito público, perfeito? Regime do direito público. Então aqui a doutrina, para a doutrina referidas cláusulas, que são as exorbitantes, caracterizam-se por serem incomuns, pelo menos nos contratos regidos pelo direito privado. Então não é comum, seja porque seriam nulas, sejam pela inadequação, ainda que não fossem nulas, ok? Então, cláusulas exorbitantes estão previstas nos contratos que são regidos pelo direito público. Cláusulas exorbitantes provocam então desnivelamento da relação contratual, tornam a bilateralidade quase uma unilateralidade em favor da administração. O que é uma unilateralidade? Quem que tem essa característica mesmo? São os atos administrativos. Então veja a diferença do ato para o contrato. O ato é o quê? Que para eu realizar o ato independe da vontade do administrado, certo? Por exemplo, se a pessoa está interessada em receber uma autorização para um determinado serviço, para realizar, para utilização de algum serviço público, certo? Esta autorização tem uma vontade do administrado, mas independente dessa vontade vai imperar o interesse público. Então o interesse público vai independer dessa vontade, ele pode ser inclusive ser contrário a essa manifestação da vontade, porque a manifestação da administração pública em atos administrativos ela é unilateral, independe da vontade do administrado. Já no contrato é diferente. Apesar dele ser quase unilateral, vai ser o que? Bilateral, ok? Vai ter aí o que? A situação do consenso. Então, vai estar presente aí a manifestação da vontade do administrado, que agora vai ser do contratado. Uma vez contratado, o contrato administrativo acha-se então agora preso, o contratado agora está preso à supremacia do interesse público sobre o privado. O que se refere a isso? Se refere, em outras palavras, que o administrado, ao firmar um contrato com a administração, ele vai estar obrigado a executar o contrato, o objeto do contrato.
Caso contrário, vai ser-lhe imposto sanções. Sanções estas que podem ser de multa e podem até chegar num eventual impedimento dele estar com a administração pública por até 5 anos, inclusive, ok? Então, e isso afeta a outros contratos também, ok? Então, essa supremacia traduzida como cláusulas, o quê? Exorbitantes, perfeito? Vamos dar uma olhada nisso. Artigo 58, ele vai trazer então a relação dessas prerrogativas ditas cláusulas exorbitantes que conferem então, à administração então essa supremacia, perfeito? Então a prerrogativa para a administração, ela pode modificar os contratos de forma unilateral, certo? O que significa unilateral agora? Significa que independe da vontade do administrado, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado, perfeito? Obviamente. Pode também o que? Rescindi-los de forma unilateral, ou seja, rescindir independentemente da vontade do administrado, nos casos especificados aí no artigo 79, inciso 1º. No artigo 79, ele vai remeter aí aos incisos anteriores, alguns incisos do 1 ao 12 e o 17. Então, 1 ao 12 vai falar quando o contratado não cumprir cláusulas contratuais, ou cumprir de forma irregular, ou ainda ter lentidão no cumprimento, ou incorrer em atraso injustificado, ou ainda paralisação de obras, subcontratação total quando não admitidas, ou ainda parcial quando não admitidas no edital do contrato, desatendimento das determinações regulares aí, sendo do fiscal ou dos seus superiores, cometimento reiterado de faltas, decretação de falência, dissolução de sociedades, alteração contratual que prejudique ou a execução do contrato ou por razões de interesse público, ok? Devidamente justificado e exarado no processo administrativo. E por fim nós vamos ter o que? Nós vamos ter aí o inciso 17, ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente recomprovada, impeditiva à execução do contrato, ok? O inciso 2, então, a gente viu que foi rescisão unilateral. Nós temos também o que? Como cláusula exorbitante, a fiscalização da execução do contrato, da execução do objeto previsto no contrato. Temos ainda a possibilidade de aplicação de sanções motivadas pela inexecução tanto parcial como total. E dos casos dos serviços essenciais, poderá a administração ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto. Perfeito? Parágrafo 1º, então, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias, elas não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Perfeito? Porque está mexendo aqui em cláusulas econômico-financeiras, trará certamente um prejuízo aí para o administrado, vou estar alterando um equilíbrio contratual, certo? Então eu não posso fazer isso. Eu não posso contratar ele pelo preço e agora eu vou chegar e falar assim, não, agora eu vou diminuir esse preço, vou diminuir esse valor aí porque eu não tenho mais condições. Posso fazer isso de forma unilateral? Resposta, não, certo? Então, na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas. Então, tem isso aqui é uma garantia para o administrado aí, para quem mantém o equilíbrio contratual, certo? Então, de cada 12 meses você vai fazer esse equilíbrio contratual. Caso tenha o que? Um aumento de preços, eu vou fazer então o que? Um reajuste, beleza? Temos ainda duas outras cláusulas exorbitantes que dispersas, que estão fora do artigo 58. Uma delas a favor da administração, artigo 80, inciso 4º,
que é o que? Retenção de créditos decorrente do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. O que significa isso? Eu apliquei uma sanção para o contratado, por exemplo. O contratado, eu mandei a aplicação da penalidade para ele sequer respondeu, ele se ausentou, ele não entrou com recurso, inclusive eu nem encontrei ele, certo? Só que eu tenho uma nota para pagar de uma execução contratual, então eu posso reter créditos decorrentes desse contrato para fazer o pagamento, nesse meu exemplo aí, do que? Da multa que foi imposta a ele, perfeito? E por último nós temos o que? O uso restrito da exceção do contrato não cumprido em desfavor à administração. Ou seja, então nessa cláusula aqui é uma cláusula que está em desfavor à administração. Olha só. Quando tiver então um atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrente de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo então tem essa exceção, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, o que significa isso? Significa que o contrato está sendo prestado, a execução do contrato está sendo prestada aí pelo contratado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por 3 meses e a administração não pagou sequer um centavo para ele. Após esses 3 meses, esses 90 dias, ele pode optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, nesse caso, pode então o que? Ocorrer ao contratado, melhor dizendo, ele suspender a execução do serviço, ou seja, não vai continuar a executar o serviço porque não está recebendo. Nesse caso, não há o que se falar que numa inexecução parcial ou total, tendo em vista que tem essa possibilidade aí, ok? Então isso daí a administração não está pagando, então ele vai suspender que não tem condições de manter o contrato. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima aula.